E a gente está seguindo Jesus na intenção de imitá-lo, de ser como ele, de ser transformado por ele. Então, desde aquele começo a gente tem visto isso. Só que hoje eu vou tratar de um assunto de uma maneira um pouquinho diferente. E para isso eu queria perguntar se você já ouviu falar dessa expressão aqui, ó. Já viu? Ossos do ofício. Hoje o tema da mensagem é ossos do santo ofício. Mas ossos do ofício você já deve saber o que significa. Se você não sabe, eu te explico. Ossos do ofício é você desempenhar uma atividade que é desagradável, mas é inerente a uma determinada profissão ou tarefa. Em outras palavras, uma tarefa incômoda que implica um esforço extra na sua execução, mas que não pode ser abandonada, pois faz parte do ofício, do trabalho. Ou seja, é uma obrigação. Quais são os seus ossos do ofício? Todo mundo tem os seus ossos do ofício, toda tarefa, toda profissão, toda responsabilidade tem aquela parte que não é muito agradável. Por exemplo, se você é médico, o médico também tem os seus ossos do ofício. Que tal trabalhar no dia de Natal, enquanto todo mundo está comendo a ceia, alguém tem que estar lá para atender as emergências, não é isso? Numa sociedade organizada, tem que haver todo mundo vendo a queima de fogos e o médico lá no plantão, mesmo que não tenha ninguém, está lá, tem que estar lá. São os ossos do ofício do médico. Há muitos outros, por exemplo, se você quer ser ciclista, eu tenho que te dizer que há também os ossos, como por exemplo o que a imagem coloca ali. Dá para perceber? Algum momento você vai acabar caindo, são ossos do ofício. Aqui temos um desejado ofício, uma desejada responsabilidade. O Rodrigo mesmo desejou isso aí por muito tempo, ser pai, ter um bebê em casa, né? Eu também. Sempre sonhei em ser pai, em ter um bebê em casa, casar e ter filhos. Alguns continuam com o sonho ainda não satisfeito completamente. Queriam ter 6, 7, 8 filhos, mas hoje em dia é complicado, né? Então o ofício é esse, mas tem também os ossos do ofício, não é? E aqui nós temos um pai suando frio diante de um osso do ofício. Vocês estão percebendo o que ele vai ter que fazer? Alguns pais se preparam melhor para essa tarefa. Se vocês quiserem conhecer o Levi mais intimamente, eu posso deixar você ficar lá em casa até chegar a hora desse osso do ofício que eu posso muito bem compartilhar com você. E você vai perceber que a máscara não é uma ideia tão ruim assim. Bom, todo mundo gosta de uma casa limpa e cheirosa e algumas mulheres carregam sobre si essa responsabilidade, não é? É o seu ofício. É a sua responsabilidade. E todo mundo gosta de entrar numa casa assim. Mas, às vezes, há o osso do ofício. Para algumas, é um prazer limpar. Mas, na hora de limpar o fogão, costuma deixar para o marido, né? Porque esse aí é um osso do ofício complicado. Talvez não seja esse o teu. Talvez o teu seja esse aqui. Que tal encarar essa? Uma pilha de louça, mas bem suja, bem alta. Há muitos ossos do ofício por aí. Mas os piores sempre ficam com os homens, vocês têm que concordar. Sim? Que tal esse? Quer ver? Quais os homens já fizeram esse aqui, a segunda foto, já fizeram? Só o segundo, não o primeiro. O primeiro de enfiar a mão aqui sem luva, sem nada, esse cara é louco. Mas esse aqui, ó, esse aqui é um ralo, né? E você vai tomando banho, e um belo dia parece que a água, ao invés de ir, tá vindo. E aí isso estava acontecendo lá em casa, quando eu comentei com meu amigo Zeca. Eu falei, Zeca, tá voltando lá, acho que vou ter que chamar alguém para desentupir os canos. Ele falou, você já experimentou tirar a tampinha, enfiar a mão lá e tirar os cabelos? Eu falei, não faz isso. Beleza, fui eu fazer, né? Ao abrir, já me deparei com uma imagem não muito boa, porque aquilo ali é preto, né? Tudo que não presta na gente, que a gente quer limpar, desce por esse ralo. E é claro, as mulheres perdem muito cabelo, né? E esse cabelo vai ficando preso ali no sifão, e você precisa ter um pouco de força, de habilidade, e com certeza botar uma sacolinha na mão para conseguir tirar isso. Isso é um osso do ofício da vida do homem aí, que é o dono de casa, né? Tem a dona de casa, tem um dono de casa. Essa aqui vocês também não conhecem, né, mulheres? Porque quando a gente vai abrir esse negócio, vocês saem correndo. Isso aqui é uma caixa de gordura, é o osso do ofício masculino. Isso que vocês estão vendo pelas paredes da caixa de gordura, sim, é o que vocês temem. São baratas.
São ossos do ofício, ossos do ofício. Eu acho que deu para todo mundo entender o que significa a palavra ossos do ofício. É aquilo que a gente tem que fazer por causa da obrigação, mas não é fácil, não é fácil. Se a gente pudesse abrir mão, a gente abriria. Agora, o tema de hoje é sobre o santo ofício. Porque Deus nos chamou para uma santa vocação e Ele levanta pessoas para um trabalho que é para o reino dele. E mesmo nessa condição, há ossos para enfrentar. Um deles que nós vamos ver hoje é esse rejeição. Para tanto, eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Marcos capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 6, a parte A apenas, nós vamos estudar hoje. Marcos 6, de 1 a 6a. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos dos que o ouviam ficavam admirados. Aqui nós temos várias coisas interessantes aqui. Primeiro, a gente precisa lembrar da onde Jesus saiu. O texto começa dizendo que Jesus saiu, mas saiu da onde? Você deve se lembrar que antes da gente fazer 2 domingos dedicados aos homens, nós estudamos sobre o poder de Jesus. E acompanhamos Jesus mostrando o seu poder sobre a natureza, quando ele acalmou o vento e as ondas do mar. Acompanhamos o poder de Jesus sobre o mal, quando ele encontrou um homem que era endemoniado com uma legião de demônios e ele expulsou esses demônios com grande autoridade. Isso aconteceu do outro lado do lago. Acompanhamos Jesus quando ele chegou na cidade de Cafarnaum e ao descer do barco e tentar caminhar pela cidade, uma multidão em volta dele, uma mulher veio e tocou nas suas vestes e foi curada da hemorragia de sangue. A gente viu o poder de Jesus sobre a doença. E ele estava a caminho da casa de um homem muito importante chamado Jairo, cuja filha estava à beira da morte, e antes que Jesus chegasse lá, ela já tinha de fato morrido. E Jesus, diante dessa situação, levantou a menina depois de ordenar a ela que se levantasse. E ela levantou o poder de Jesus sobre a morte. Esses fatos se tornaram notórios e todo mundo falava disso em tudo quanto é região. O poder de Jesus sobre o mal, sobre a doença, sobre a natureza, sobre a morte. Imagina se o teu vizinho começa a fazer algumas coisas absurdas como essa aí. Isso não vira um bafafá, um murmurinho, todo mundo contando para todo mundo? Era o que estava acontecendo. Só que Jesus estava na região do lago, Cafarnaum e outras cidades. E agora ele resolveu voltar para a cidade aonde ele foi criado, a cidade de Nazaré. Por isso que eu destaquei. Jesus saiu dali de Cafarnaum e foi para a sua cidade, que não fica perto do lago. Mas lá já haviam chegado notícias de tudo o que Jesus tinha feito. Todo mundo estava curioso para imaginar quem é esse Jesus que tem poder sobre tantas as coisas, que fala, que prega, que faz milagres, que faz prodígios. E quando chegou o sábado, Jesus apareceu lá na sinagoga e começou a fazer o que ele sempre faz, mais do que curar, ensinar a palavra de Deus. Ele ensina porque ele é um profeta. E as pessoas pararam para ouvir lá. E quando ouviram, ficaram... Como que eles ficaram? Admirados. Muito admirados. Ok, vamos lá. Eu estou falando que Jesus é um profeta. Esse é o santo ofício. Eu sei que a gente tem uma ideia não muito correta de profeta é aquela pessoa que tem o dom de ter revelação do futuro de alguém. Mas isso não é comum a todo profeta. O que é comum, que a gente pode entender, é que profetas são pessoas levantadas por Deus para ensinar e exortar o povo. A função do profeta é apontar o dedo na direção do pecado, dizendo isso aqui não agrada a Deus, vocês precisam mudar, senão Deus vai fazer isso, aquilo, outro. Essa é a função do profeta. E nós temos no Antigo Testamento vários exemplos de profetas, mas no Novo nem tantos assim. Mas Jesus é um profeta. Elias, antes de Jesus, também foi um profeta. Jesus é um profeta que está exortando, está ensinando o povo a respeito da vontade de Deus. Ok? Agora vamos ver a reação. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão?
Não estão aqui conosco as suas irmãs? É muito legal ver como é que a plateia ouve a mensagem, o sermão do profeta Jesus. É muito interessante ver a reação deles diante dessa mensagem. Eles começam a fazer muitas perguntas. Como é que esse cara que a gente viu crescer aqui entre a gente agora está com esse negócio de ensinar com tanta sabedoria? Quem foi? Da onde começou isso? A gente viu esse moleque crescer aqui, o pai dele é José o carpinteiro, ele também serrava madeira, fez uma porta lá em casa, e agora está aí fazendo esses milagres. Que será que é? Quem que será que é esse cara? Como é que esse negócio foi parar assim? Eu queria aproveitar essa deixa para ensinar a vocês, meus queridos irmãos, como ouvir uma mensagem, como ouvir um profeta. Porque esse povo aqui, infelizmente, não sabia como ouvir. A primeira coisa que eu preciso alertar você é que há profetas verdadeiros e há profetas falsos. Concordam? Sempre houve, sempre haverá profetas verdadeiros e profetas falsos. E para complicar a situação, os falsos se parecem muito com verdadeiros. É essa a intenção deles. Então é muito difícil você diferenciar. Por isso que lá em Deuteronômio, Deus deu várias normas que o povo tinha que seguir para julgar a mensagem de um profeta. E vocês também têm que julgar. Vocês têm que sim ter discernimento para saber se um profeta está falando conforme a palavra de Deus ou não. É uma grande responsabilidade um cara chegar, pegar um microfone, ou mesmo sem microfone, e dizer para uma plateia, assim diz o Senhor. Será que Deus disse mesmo? Ou será que ele está inventando? Então a gente precisa ter discernimento. Por outro lado, a Bíblia fala para a gente não desprezar nenhuma profecia. Julgar todas as coisas e reter o que é bom. E é sobre isso que nós vamos falar. Como ouvir uma mensagem. São conselhos de um pregador chamado George Whitefield, que foi um cara que participou de um grande avivamento. E ele tem várias dicas que eu quero compartilhar com vocês. Se você tem papel e caneta, esse é o momento de você usar, ok? Primeira coisa, venha ouvir a mensagem, não por curiosidade, mas com um sincero desejo de aprender e cumprir o seu dever. Tá ok? Venha ouvir a mensagem, não por curiosidade, mas com um desejo sincero de aprender. E eu me pergunto para você, por que você está aqui, com qual motivação você está aqui para me ouvir falar a respeito da palavra de Deus? Não traga os seus convidados simplesmente para matar a curiosidade para eles. Traga-os para ouvir uma mensagem que vem da parte de Deus. E não venha você também ouvir sem lembrar que esse é o seu dever. É o lugar onde está sendo ensinada a palavra de Deus e você precisa da palavra de Deus para poder crescer. Nenhum saco vazio para em pé. Já ouviram falar isso? Quem já ouviu falar? Por que o saco vazio não para em pé? Qual que é a física? Qual que é a lógica desse negócio? Ele não tem estrutura para ficar em pé, não. Ele precisa de algo dentro dele. Deixa eu dizer para você a mesma coisa. Você também não tem estrutura para ficar em pé, não. Você precisa estar cheio da palavra de Deus. Precisa de aprender. E Deus levanta, sim, homens e mulheres para ensinar. E é seu dever buscar os lugares, estar nesses lugares onde a palavra de Deus é ensinada por um servo ou serva que ele levantou para ensinar. Outro conselho, preste atenção ao que é ensinado sobre a palavra de Deus. Preste atenção no sentido de dar atenção especial. Muitas vezes Jesus pregava, contava as histórias, e ele sempre repetia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo, o que eu estou dizendo. Porque havia muita gente que estava ali, estava ouvindo, mas não estava escutando. Ou estava ouvindo, mas estava escutando outra voz. E isso pode acontecer agora, nesse momento, talvez esteja acontecendo com vocês. Tem alguns que estão me ouvindo. Tem outros que estão além de ouvindo, estão escutando. Sabe por quê? Enquanto eu estou falando, tem outra voz falando. Sabe aonde? Dentro da sua cabeça. E essa voz fica falando, e você me ouvindo, e a outra voz falando, e você. Sabe quem que é? É o seu pensamento. E aí eu pergunto para você, quem que você vai ouvir?
preste atenção especial. Atente o seu ouvido para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus. O que ela disser para você é o que você precisa ouvir. Eu louvo a Deus pela oportunidade que eu tenho aqui na igreja de poder abrir a Bíblia no começo do Evangelho de Marcos e só descansar quando a gente terminar lá no último capítulo. Sabe por quê? Porque não sou eu que estou inventando os assuntos para pregar. Quem é que está definindo o assunto? Vamos lá, vocês que sabem pensar, quem é que está definindo? A palavra. Quem está definindo a sequência dos assuntos? A palavra. Porque não sou eu que falo com ela, é ela que tem que falar comigo. Por isso eu preciso calar a minha voz. Talvez o maior desafio para a gente crescer na fé é justamente aprender a ouvir. Não dá para a gente ouvir se a gente está falando. Mesmo que não saia uma palavra na nossa boca, a nossa mente não para, a gente não está ouvindo. Eu já passei por oportunidades como essa de ter que aconselhar pessoas que não ouvem. É muito ruim. É muito ruim. Gente, tem misericórdia do pastor de vocês. Você já passou por essa? Você senta para conversar com a pessoa, você ama a pessoa, você quer ajudar a pessoa. Na hora que você começa a falar com ela, você olha para ela, o olho está vazio, porque ela já está pensando numa maneira de desfazer o que você está falando para ela. Ela já está longe, ela já está num pensamento diferente, ela não está parada para ouvir. Ela não está te escutando. E muitas vezes nós nos sentamos dentro de um templo como esse para ouvir a palavra de Deus, mas nós não conseguimos ouvir porque a gente já tem as nossas ideias, a gente já tem a nossa teologia, a gente já tem as nossas expectativas no nosso coração e a gente não consegue deixar a palavra falar porque a gente está ouvindo o nosso próprio coração, nossa alma, nossa carne, o que seja. Por isso preste atenção ao que é ensinado. Agora uma dica muito importante, nunca se sinta ofendido pelo pregador. Tá bom? Deixa eu contar um segredo para vocês. Eu sou feito de carne e osso, descendente de Adão, não melhor do que ele. E traduzindo no bom português, sou um pecador. E todos os outros pregadores que pregam por aí também o são. E nós erramos, falhamos. Às vezes falamos o que não devíamos ter falado. Ok? Beleza? Tudo que o pastor fala está certo? Sim? Não, com certeza não. Às vezes a gente fala algo que não devia ter falado. Mas presta atenção como é que essa dica é preciosa. Pode ser que eu venha aqui e fale de um assunto que é justo seu. E você já fica ofendido. O pastor sabe que eu estou aqui, ele está falando isso só para me provocar. Não, você já ficou ofendido. Vamos lá. Se eu estou falando para te provocar, e você se sente provocado, você se saiu bem ou mal nessa história? Mal. Você caiu na armadilha. Se você não se sentir ofendido, tudo bem. Agora, e se eu não estiver falando para provocar? É a palavra de Deus mesmo te confrontando e te exortando. E você se sentir ofendido, perdeu de aprender. Então venha para cá, ouça, mas nunca, em hipótese alguma, se sinta ofendido pelo que o pastor falou. Aliás, eu quero até te dar umas dicas. É muito bom a comunicação. Eu lembro que uma vez, o pastor Silas, quando estava por aqui, tentando ser mais claro na comunicação e achar bons exemplos para ajudar vocês a crescerem na fé, ele começou e eu continuei. Ele começou a falar, a gente não pode ter uma fé e ser um cristão nanico. Um cristão que não cresce, um cristão raquítico, e começamos a falar de nanico, aí no outro sermão eu também falei, a gente não pode ser nanico, a gente tem que se alimentar para crescer. Aí uma irmã muito abençoada mandou um e-mail, pastores. A pessoa que é nanica pode se sentir ofendida, né? Porque ser nanico nem sempre é uma coisa ruim, é a natureza dele. E a gente, é verdade esse negócio que ela está falando, né? Não é porque é grande que é bom, né, Rodrigo? E nem é porque é pequeno que é ruim, né? Não estamos sendo sábios no uso dessa palavra. E corrigimos a nossa intenção. Mas isso porque a pessoa, ao invés de se sentir ofendida, viu a oportunidade de nos ajudar, de nos servir. Se ela tivesse se sentido ofendida, talvez nem teria voltado para ouvir mais qualquer palavra aqui. Não se sinta ofendido por nada que eu disser. Não é a minha intenção. E se for a minha intenção, não caia na minha. Não se sinta ofendido por nada. Ok, meu querido?
Amém? Todo mundo ouviu? Entendeu? Então vamos lá. Mais uma dica: tome cuidado para não depender muito de um pregador ou pensar dele mais do que você deveria. É um risco a gente ficar dependendo de um pregador só. Tanto no sentido de que a gente depende só da mensagem de domingo, como no sentido de que a gente ouve um pregador e acha que esse pregador é o mais santo, é o mais especial, tem linha direta com Deus, tudo que ele fala é muito bom. Não caia nessa armadilha. Não faça isso. Não faça isso. Não dependa nem de mim, nem de qualquer outro. Primeira coisa, se você vive de sermão, preciso te dizer, cuidado, é fast food. Sermão é fast food. Eu acabei de colocar o cronômetro aqui, olha, eu não quero que o culto passe muito do horário, porque tem pessoas nos visitando que eu quero que voltem. Então eu estou aqui contra o relógio. Fast food. Tentando passar no mínimo tempo possível tudo o que eu quero passar. Você acha que vai dar para você sobreviver espiritualmente só com as mensagens que eu prego aqui de domingo? Sim ou não? Só me ouvindo? Não, você precisa de algo mais. Eu acho interessante porque a figura que a gente usa para o pastor o pastor, ele não mastiga o capim para colocar na boca da ovelha, não. Em algumas circunstâncias, talvez sim, o pastor tenha que dar a mamadeira na boca da ovelha quando ela é pequenininha. Mas, à medida que ela cresce, ele leva ela para as pastagens. E quem come? A ovelha. Ele leva ela para as águas mansas e tranquilas para se refrigerar. E quem é que bebe? A ovelha. Então eu estou dizendo para vocês, a Bíblia é o nosso pasto. E a palavra de Deus tem sim condições de nos deixar saudáveis. Nós devemos comer e beber da palavra. Então o que eu já te dei aqui, você come de novo durante a semana. E nós estamos dando para você ainda 2 oportunidades para você fazer isso. Você pode fazer isso nos grupos de comunhão, onde é remoído com muito cuidado tudo que é falado aqui, ainda mais é acrescentado, porque lá você pode discutir, perguntar o que você quiser. Você tem escola dominical, onde tudo é esmiuçado, às vezes a gente gasta 2 aulas em 2 versículos, com muita calma, muita paciência. E você também pode meditar na sua palavra em sua casa. Né? Agora, outra coisa, tem gente que se acostuma demais a ouvir um pregador só. Para ele, o santo é aquele. A gente cai no mesmo pecado lá da igreja de Corinto que a gente estudou algum tempo atrás. Alguns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. E o outro, que era mais espiritual ainda, eu sou de Jesus. Para mim, o bom pregador é de Jesus. É um cara que sabe ser engraçado na hora de ser engraçado, ser sério na hora de ser sério. Então ele é muito bom e os outros são meia boca. Não faça isso. Tá bom? Quem é adepto aí do YouTube, de ver mensagens, diversifica. Tá bom? Quer algumas dicas? John Piper tem coisas aí com legenda. Ok? Tem um cara aí, um evangelista, como fugiu o nome dele agora, muito famoso. Em português tem o Hernandes Dias Lopes, que tem até um programa na TV que o povo gosta de assistir, certo, pessoal? Pode assistir, que é bom. Bom, tem muitos outros. Depois vocês pedem para mim que a minha mente não me ajuda do mesmo jeito que a minha voz já vai acabando. Então vamos embora. Aplique ao seu próprio coração o que é ensinado. Tudo que eu falo aqui, tudo que o pregador falar, seja eu ou outra pessoa, está falando para quem? Para o meu marido. Se ele tivesse aqui. Mas se ele tivesse aqui. Não. Eu me lembro que várias vezes eu ensinei vocês, não trabalhe com a pá jogando para os outros, né? Trabalhe com a enxada. Puxe para você isso aí. Aplique a você. Use a palavra para medir a sua conduta. Meça a sua conduta. Avalie a sua prática. Avalie a sua própria vida. E peça ajuda para Deus para ser transformado no que está correto. Mas aplique ao seu coração. Ok? Não aos outros. Ao seu. Mais uma dica muito importante. E a última dica. Ore antes, durante e depois de cada sermão. Então você chega um pouquinho antes de começar o culto, que hoje começou atrasado às 7h05 e nós tínhamos aí algumas pessoas no tempo. Você chega antes disso, antes das 7. E já começa a orar. Deus,
Eu preciso tanto ouvir a tua voz. Usa todo mundo que vai falar. Usa aquele menino lá que vai cantar, o Jonatas. Você pode estar orando, não deixa ele desafinar não. Quando ele falar, que ele fale conforme a voz de Deus. Usa o pastor que vai estar pregando hoje, não sei quem é, mas usa. Está pregando, a mensagem está acontecendo, você também continua orando. E depois do sermão, peça a Deus sabedoria para como aplicar isso na sua vida a fim de você ser transformado. Agora tem mais dicas para vocês. Aquele povo não conseguiu aproveitar a mensagem de Jesus porque eles tinham expectativas falsas e muito estranhas a respeito de Jesus. E falsas expectativas geram desconfiança. Continuando lá no texto, o finalzinho do versículo 3, estava escrito assim: e ficavam escandalizados por causa dele. Sabe o que significa isso? Eles ficaram desconfiados. Eles se escandalizaram com Jesus. Jesus foi uma pedra de tropeço para eles. Por quê? Porque a expectativa deles era outra. Eles ouviram falar de um cara que estava fazendo um monte de milagres, que ensinava com grande autoridade, e o cara chegou na cidade deles. Todo mundo foi lá ver ele na sinagoga. Quando olhou, mas esse aí é o filho do carpinteiro? É, o José, a mãe dele mora na rua tal. Os irmãos dele são clientes lá na padaria. E ficaram desconfiados. Não pode ser. Não pode ser esse cara. Expectativa falsa, gerando desconfiança. Eu não sei vocês, mas a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Qual é a expectativa que vem no teu coração? Né? Para o culto ser abençoado e para as coisas mudarem na minha vida, eu estou esperando acontecer assim. Um dia o culto vai ser assim, aí eu tenho uma expectativa. Aí eu venho para cá, o culto não é aquilo que eu esperava. Então Deus não falou. Então Deus não operou. Porque eu tinha uma expectativa e a realidade foi outra. Cuidado, falsas expectativas desencadeiam rejeição. Esse é um osso do Santo Ofício. Qualquer profeta que pregue vai ser ouvido por uns, rejeitado por outros. Vamos lá, versículo 4. Jesus lhes disse: vocês, só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Quem disse? Porque ele está na sua cidade. E ele está pregando para o seu povo. E o seu povo não está disposto a ouvi-lo porque estão desconfiados dele. Ah, vocês conhecem aquele ditado aqui no Brasil. Então o santo de casa não faz milagre. A gente busca no santo fora de casa. Então é o pastor fulano que é bom. A igreja cicrana, obrigado, Leandro. A igreja cicrana que é a boa. Ah, os ministros nossos de louvor não são bons. Os bons mesmo são falsas expectativas desencadeiam em rejeição. Coloque-se no meu lugar. Eu já passei por isso aqui. Não vou contar o nome do santo, mas já passei. Mais de uma vez. Preguei a palavra de Deus do jeito que manda, com muito temor, ensinei, aconselhei. A pessoa não fez nada. Um dia foi em outro lugar, ouvi outra pessoa. Ai, pastor, agora eu entendi, agora eu vou fazer. Santo de casa não faz milagre, precisava ouvir de outra pessoa. Poxa vida, doeu, hein? Doeu fundo no meu coração ouvir isso aí. Hã? Eu me lembro no acampamento de adolescentes e jovens, que a gente trouxe aquele grupo de missionários lá do Masters Commission, né? E eles falando e o povo chorando, e eles falando e o povo chorando, o Cid me chamou do canto. Mas eles não estão falando nada diferente do que a gente já fala. Eu olhei para ele e falei, Cid, é isso mesmo. Porque falsas expectativas, meus irmãos, geram rejeição. Percebam o perigo que a gente corre dependendo da motivação que nos faz sentar nessa cadeira para ouvir. Se as nossas expectativas não são corretas, elas nos fazem enganar. Você deve sim julgar o que o pastor diz, discernir, mas não com base na sua expectativa.
Não com base na sua expectativa, porque o seu coração é enganoso. Você tem que medir e ver se ele está sendo fiel à palavra. E isso basta. E para isso você vai ter que continuar estudando. Mais uma. Falsas expectativas promovem apatia. Sabe o que é apatia? É aquele marasmo, aquele desânimo, aquela morte, sabe? Quando a pessoa está viva, mas está morta, está apática. Já aconteceu com você? Hoje, para mim, foi um dia de apatia, e ontem também. Mas foi de caso pensado. Eu abri mão da escola dominical, passei para o pastor Danilo e fiquei deitado tentando dormir para conseguir pregar hoje à noite, porque ossos do ofício, né? Eu tenho que pregar gripado. Mas olha, é horrível, você não tem ânimo para brincar com teu filho. O Levi hoje estava daquele jeito. Não sei se é porque queria atenção, se está com algum problema doente também, mas eu estava sem o mínimo de paciência com ele, com barulho, com qualquer coisa. Porque eu estou apático, chateado, irritado, porque eu estou doente. Essa é a realidade. Mas falsas expectativas também promovem a mesma coisa. Provérbios fala que o desejo que não se cumpre faz adoecer o coração. Então, se você tem uma expectativa e ela é frustrada, isso te adoece. Isso te mata, mata a sua fé. Olha só, versículo 5. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Por todo lugar que Jesus passa é uma loucura. Muita gente vindo, muita gente indo, curas absurdas, gente morta sendo levantada, o mar bravio sendo acalmado, um monte de gente seguindo ele, muito acontecimento, muito movimento, muita vida, mas quando ele chega em Nazaré, por causa dessa falta de fé e dessa expectativa que não era realista, ele não fez ali nenhum milagre. Foi uma passada morna por Nazaré. Por quê? Porque eles estavam apáticos, desiludidos. Esse é o cara? Pô. Achei que era alguém especial. Achei que era alguém diferente, não sei, talvez lá de Judá. Mas esse aí cresceu aqui, a gente conhece ele é normal, igual aos outros. E Jesus curou só algumas pessoas. Falsas expectativas matam a fé. O texto termina versículo 6. Vocês. E ficou admirado com a incredulidade. Incredulidade é falta de fé. Falsas expectativas matam a fé. Se você colocou sua expectativa naquilo que você não devia ter colocado, e isso não aconteceu, você perde a fé. Perde a esperança. Perde a esperança de que algo vai acontecer. Eu vou dar um exemplo para vocês do Antigo Testamento, do que significa isso. Quando a gente lê aqui no Evangelho de Marcos, faltam muitos detalhes. Marcos é muito sucinto, ele dá a história de forma resumida. Mas se você pegar o Evangelho de Lucas, você vai ver que na mesma passagem, quando Jesus chega em Nazaré, ele prega, ele usa um texto de Isaías, que ele fala bem assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas quebrantados, tal. É essa mensagem que ele prega, que respondia à questão deles, quem é esse? Por que ele tem tanto poder? Porque o Espírito Santo está sobre ele. E quando ele termina de pregar, ele fala, hoje se cumpre as Escrituras. Eu sou esse sobre quem o Espírito Santo está para fazer esses milagres. Eu sou o Messias. E ele começa a dizer, um profeta não tem honra na sua casa. E eu dou muitos exemplos. Ele deu o exemplo lá do Antigo Testamento, que haviam muitas viúvas em Israel, mas Deus mandou um profeta para abençoar uma viúva estrangeira. Havia muitos leprosos entre o povo judeu, mas Deus mandou um profeta sarar, ajudar um doente, um leproso, do inimigo de Israel, na Síria. Vocês conhecem a história de Naamã? Sim? Quem conhece, levanta a mão. Epa, bastante gente. Quem não conhece, quer que eu conte, fala aí, não, por favor, pastor, conta porque eu não sei.
Beleza. Por amor de vocês, ok? A Síria era um império que fazia divisa com Israel há muito tempo atrás. E eram inimigos. E eram um exército muito violento. E atacava Israel por várias vezes. Eles estavam em guerra. Na época do profeta Eliseu, que era um homem de Deus, chamado para alertar o povo. E pedir o povo se arrepender. E acontece que nenhum desses ataques eles capturaram muitas crianças e adolescentes. Aliás, isso era comum. Sequestrar crianças, roubá-las do seu país e levar para ser escravo, como está acontecendo lá no Iraque, como aconteceu na África. Naquela época, os assírios entraram, guerrearam, capturaram, mataram os pais, levaram as crianças de volta para o seu país. E esse cara, o comandante, o cara muito importante, herói de guerra, Naamã, ele era leproso. Ele sofria da doença mais terrível da época. E não havia para ele qualquer esperança. Só que a menininha que foi sequestrada por ele, que servia como escrava na casa dele, falou para sua senhora, para sua dona: ah, se o meu dono conhecesse o profeta que tem lá em Israel, que esse profeta ia curar ele dessa doença aí. E ele ouviu aquilo ali e se encheu de expectativa, de esperança e de fé. Foi falar com o rei, que escreveu uma carta e mandou ele para o rei de Israel, dizendo: olha, está aí no meu comandante, ele é leproso, eu fiquei sabendo que aí vocês têm condições de curar ele, então por favor me devolva ele curado. O rei, quando leu aquilo, ficou desesperado, pensou ele está querendo arranjar desculpa para atacar a gente de novo, e nós estamos fritos. E ele estava desesperado mesmo, quando o profeta mandou um mensageiro para ele, dizendo: calma, rei, fica tranquilo, você não sabe que tem Deus aqui não? Manda o Naamã vir me visitar. Né? Vou livrar a tua aí. Manda ele vir falar comigo. Naamã saiu, gente. Eram carros e carros. Ele estava trazendo milhares de quilos de ouro, de prata, roupas suntuosas. E uma comitiva enorme de gente acompanhando ele foram até chegar na cidade onde o profeta de Deus morava, até chegar na frente da casa onde o profeta de Deus morava. E quando ele chegou lá, ele estava esperando que o profeta saísse para falar com ele. E o profeta mandou o molequinho lá dar a notícia para ele: olha, Eliseu, o homem de Deus, mandou você ir no Rio Jordão, se banhar 7 vezes e você vai ser curado. E esse comandante ficou muito chateado com isso, porque as expectativas dele eram outras. Ele esperava, e ele disse isso, que o cara saísse, começasse a fazer uma dança de índio lá, né? Pegasse um raminho de planta qualquer, enfiasse na água, passasse nele, né? Para curar ele. E o cara nem saiu, mandou ele tomar banho. Vai tomar banho no rio. E ele saiu bravo, reclamando: mas eu tenho um rio muito melhor na minha terra. Eu vou tomar banho nesse rio, dessa água suja aqui? Não quero. Eu vou embora. Quando o outro servo chegou nele e falou: se fosse uma coisa difícil que ele tivesse pedido para você, você ia fazer, porque você ia achar que era, né? Ia funcionar. Como ele pediu uma coisa fácil, você não vai fazer? Tem lógica. Aí ele pensou 2 vezes: é verdade. Já estou aqui, né? Desceu até o rio. Olha que humilhação, gente. Tinha que se banhar 7 vezes. Toma banho, se lava, enxuga. Todo mundo olhando ali, né? Sai do rio. De novo. Aí entra de novo, toma banho. Sai, enxuga. De novo. 7 vezes tomando banho. E na 7ª vez, o cara que estava junto com ele olhou e falou: a sua pele parece uma pele de bebê. Ele voltou todo feliz para encontrar o profeta. E queria deixar o dinheiro dele, as coisas dele, tudo para pagar aquela cura. E o profeta falou: eu não quero pagamento por isso. Deus teve misericórdia da sua vida. Vá em paz. Volta lá para o seu país. Ele falou: então eu vou te pedir uma coisa. Me deixa levar um pouco da terra de vocês, porque agora eu vou adorar o Deus de vocês. E eu quero adorar o Deus de vocês em cima da terra de vocês. E voltou para casa levando um pouco de terra de Israel. Mas a expectativa dele teve que ser corrigida.
Do mesmo jeito, meus irmãos, que a nossa expectativa precisa ser corrigida. O que você espera? Qual que é a sua expectativa de que Deus tem que fazer na sua vida? E como Ele tem que fazer na sua vida? Porque, pasme-se, pode ser que Ele faça, mas não do jeito que você está esperando. É preciso que você tenha muita sabedoria. Vamos lá, perguntas de aplicação pessoal. Qual tem sido sua reação a tudo que tem ouvido a respeito de Jesus? Porque Jesus é o profeta que está realizando um santo ofício. Ele veio para a terra, o Deus encarnado, que viveu aqui, sofreu as nossas dores, foi tentado em tudo, nunca pecou, para nos salvar, se entregou naquela cruz e enviou discípulos por toda a terra pregando a sua mensagem, do jeito que tem que ser. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ele dizia. Não há outro, sou eu. E a gente tem ouvido isso dia após dia, domingo após domingo, a gente está ouvindo sempre a mesmíssima coisa. E a pergunta que eu coloco para você, qual tem sido sua reação a tudo que você tem ouvido a respeito de Jesus? Será que você reage como aqueles que colocam nele sua confiança? Como os discípulos que acompanhavam Jesus em todos os lugares para aprender a crer nele? Ou você reage como esse povo que, apesar de conhecer Jesus, não o honraram com sua fé? Eu não sei o que você tem no seu coração que espera de milagre que aconteça, mas deixa eu te dizer, o velho e bom Jesus está aí, ó. O velho e bom Jesus é suficiente. Não precisa abrir o céu, não precisa cair um anjo em cima da sua cabeça, não precisa nada disso. O bom, velho Jesus, que já mudou a vida de um mundaréu de gente, é poderoso o suficiente para salvar a sua também. Isso pode ser eu falando, pode ser um menininho de 5 anos falando. É a mensagem que é importante, não o pregador. Jesus, o que você tem feito em relação a tudo que você tem ouvido? Você tem rejeitado Jesus em prol de outra expectativa? Porque foi isso que aquele povo fez. Jesus estava ali, mas eles queriam outra coisa. Jesus estava ali, mas ele tinha esperança que fosse diferente. Não há outro caminho. Não rejeite Jesus em prol de outra expectativa. Nesse momento de política, é muito complicado porque a gente tem a tendência de colocar a nossa esperança em políticos, em partidos e em pessoas. É ou não é? E está todo mundo consternado por causa da morte do presidenciável Eduardo Campos, que pelo jeito era um homem de boa índole, um bom político. Ele foi eleito com mais de 80%, agora o segundo mandato lá em Pernambuco. E quando ele deixou o cargo com mais de 90% de aprovação. Ou seja, mesmo quem não votou nele estava satisfeito com a gestão dele, com o governo dele. Que pena que isso aconteceu. E agora vem a Marina pegar o lugar dele. E 22 milhões de brasileiros já colocaram esperança na Marina. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa muito séria, tá? A nossa esperança não está no PT, nem no PSDB, nem no PSB, nem no PV, nem no político A, nem no político B, nem na democracia, nem no socialismo, nem no comunismo, nem em ditadura nenhuma. Nem no poder militar, nem na ciência, nem na educação, nem nas escolas de período parcial, integral, o que que seja. A nossa esperança de transformação da nossa sociedade está em Jesus Cristo. É só Ele que pode mudar a realidade em que nós vivemos. Então eu vou votar em qualquer um. Não. Jesus Cristo nos ensinou a sermos responsáveis. Vou te dar uma dica preciosa. Avalia, julga, vote no menos pior, porque o perfeito eu sei que não existe. O Salvador é Jesus, não é nenhum político, mas você tem obrigação de escolher o menos pior. Ok?
Joga fora as suas expectativas extraordinárias de que alguém vai entrar lá e vai resolver todos os problemas. É impossível. Escolha o menos pior. Escolha um que não tem prazer na corrupção, que odeia a corrupção e que gosta do que é certo, que gosta do que é justo, que pelo menos se esforça para viver uma vida correta, que não faz cara de nada quando se descobre a corrupção. Eu não vou citar nome para não falar que eu estou fazendo apologia aqui a partir de um ou a partir do outro. Mas quando alguém que está numa posição de liderança diz que eu não sabia que eles estavam fazendo isso, então não serve para ser governante. Por quê? Ou sabia e está mentindo, ou foi omisso. Não procurou saber. Então a gente tem que votar em pessoas que se posicionam contra o que é errado, que tem coragem de posicionar e de perseguir e de prejudicar as pessoas que estão fazendo errado e promover a paz, o elogio e a bênção daqueles que estão fazendo o que é certo. E nós precisamos ter essa sabedoria. Mas nós não vamos rejeitar Jesus em prol de outra expectativa. Nós vamos transformar esse país, sim, à medida que nós pregamos o Evangelho de Jesus com as nossas palavras e principalmente com as nossas atitudes. Então vamos lá. Você quer acreditar e confiar em Jesus exclusivamente? Esse convite vai para crentes velhos e para crentes novos. Esse convite é para todo mundo, porque sempre você precisa reavaliar a sua direção e perceber se você está tirando o pé da canoa de Jesus e colocando em outra canoa, com o risco de terminar na água. Os dois pés em Jesus. Confie em Jesus, você quer. Eu preciso explicar para você quem é Jesus e por que ele veio. Nós somos pecadores desde que nascemos. Meu filho Levi é a prova irrefutável de que isso é verdade. Né? Hoje eu irritado com ele e ele irritado comigo. E eu repreendi com muita autoridade. Levi, não! Ele olhou para mim com muita autoridade na minha cara. Eu segurei uma mão dele e ele pegou a outra. A gente já nasce com essa rebeldia contra a autoridade dos pais e contra a autoridade de Deus. Deus quer que a gente ame, Deus quer que a gente perdoe, e a gente... Não, eu quero a minha vontade, eu quero fazer as coisas que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Quem é você para determinar o que é certo, o que é errado, o que eu devo, o que eu não devo fazer? Nós nascemos com essa rebelião. E não há nada que nós possamos fazer para mudar isso. É na nossa natureza, está no nosso DNA, está no nosso coração. E por conta disso nós somos não filhos de Deus, mas bastardos. Apenas criaturas. Deus é santo e seus filhos se parecem com ele. Nós não fazemos parte disso. E por nos amar, apesar disso, ele mesmo promoveu um meio. E o meio foi enviar o seu filho que nasceu como homem, viveu como homem. Não pecou, procurou fazer a vontade do Pai em todas as suas atitudes, em todos os seus pensamentos, em todos os momentos. Viveu a vida perfeita para a glória de Deus, mas morreu. Há algo muito interessante na morte de Jesus que alguém falou para mim essa semana e eu fiquei embasbacado, perplexo, igual as pessoas estão ouvindo Jesus. Sabia que Jesus não morreu porque crucificaram ele, nem porque ficou sem ar, nem nada disso? Sabia? Vamos lá, o salário do pecado é a... Jesus pecou? Ué. Então ele poderia morrer? Não, podiam continuar batendo nele. Não pecou? Estava orando, perdoando as pessoas que estavam lá, maltratando ele. Não ia adiantar. Jesus entregou a sua vida e falou: Pai, nas minhas mãos eu entrego o meu espírito. Por que ele fez isso? Para salvar você. A vida dele em troca da sua. Deixa eu mudar. A morte dele em troca da sua morte. E a vida dele em troca da sua vida. E o convite para você é: você quer acreditar e confiar em Jesus. E não ser os ossos do ofício dele. Vamos orar? Senhor, nós queremos sim
agradar a Ti e servir o Senhor de todo o nosso coração. Queremos não ser ossos do ofício para o Senhor, mas queremos ser, sim, aqueles que prontamente ouvem e obedecem a Tua voz, que reconhecem a Tua autoridade,